Seja muito bem-vindo ao canal Janaína Polidório. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto bem importante. Na verdade, é um assunto que deveria ser pauta e primordial, tanto em cursos de pedagogia quanto nas pós que são destinadas à área da educação, mas infelizmente nós não damos o valor devido a esse tema, que é a memória. Até eu pensei como que eu daria um nome a esse vídeo, porque se você coloca só memória, às vezes não chama atenção. Então eu quis trazer assim uma parte prática, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um paralelo entre pedagogia e memória, para você compreender direitinho por que você, profissional da educação, precisa urgentemente conhecer mais sobre essa fantástica ferramenta que nós temos no nosso cérebro. Para poder ajudar aqui na explicação, eu preparei uma apresentação que vai ajudar você a acompanhar as minhas explicações e compreender porque é tão importante conhecer um pouquinho mais sobre a memória. Bom, primeiramente, a pergunta seria: por que o professor, afinal de contas, precisa estudar a memória? Gente, memória, um sinônimo ou uma explicação até para a memória seria que a aprendizagem é a aquisição de memória. E o que o professor faz se não querer a aprendizagem do seu aluno, não é verdade? Então, se você é um professor, ou um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, ou uma área afim que deseja a aprendizagem da criança, a primeira coisa que você precisa entender é a memória. Tem um neurocientista muito bom em espanhol que eu gosto, ele se chama Francisco Mora, ele comenta, ele tem uma frase que eu acho que é até épica dele, que ele fala que como que você vai desenhar uma luva sem antes ter conhecido uma mão? Né? Então, para você fazer uma luva, para você fazer o desenho de uma luva, você precisa conhecer o que está dentro dela. Para você provocar aprendizagem no aluno, você precisa conhecer o que está dentro do cérebro dele. Uma das coisas é a memória, que é exatamente ali que você faz essa aquisição de conhecimento. Sendo a aquisição de memória, o que vai acontecer? Vai ser extremamente importante que o professor compreenda quais são os tipos de memória que nós temos no cérebro e também como que ela acontece. A primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês é como ela acontece, mas antes a gente vai para uma definição, claro, porque não adianta eu falar de memória sem definir para vocês o que seria essa fantástica ferramenta que eu comentei. De acordo com Ivan Esquerdo, que é um dos maiores autores de memória do momento, uma referência mundial, memória é a aquisição, formação, conservação e evocação de informações. E esse conceito, esse trechinho que eu coloquei aqui para vocês como definição, está no livro Memória, ele só tem esse nome mesmo, Memória, que é para você lembrar fácil, do Ivan Esquerdo. O interessante é que quando as pessoas trazem definições assim, geralmente em cursos ou em palestras, a gente não se aprofunda. Então tem ali aquela, eu chamo de coach, gente, porque eu busco muita coisa em inglês, muita coisa de neurociência não chega no Brasil. Então, como eu procuro em inglês, eu procuro como coach. Então, essa citação, né, do Ivan Esquerdo ali no livro, provavelmente em um curso ela seria colocada e daí a gente partiria para outro assunto. Aqui não. Aqui eu vou trazer para vocês como é importante compreender cada uma das coisas que ele trouxe ali na definição em relação à memória, exatamente para treinar a sua memória. Então eu falei que a memória é aquisição, formação, conservação e evocação de informações. Quantas eram as coisas que a memória fazia ali? Você consegue lembrar quantas e quais eram as palavras referentes à memória para o Ivan Esquerdo? A gente vai ver aqui nesse refletindo que eu coloquei para vocês. A primeira coisa da memória é a aquisição. Ela nada mais é do que a aprendizagem. Assim que você coloca o aluno em contato com alguma coisa, você está provocando uma aprendizagem. Então, ali é a porta de entrada da memória do aluno. Então, quando você supõe que você vai ensinar alguma coisa, a primeira ação que você toma
é dar recursos, fazer experiências. Quando eu digo experiências, são vivências, né, com o aluno em relação àquele conteúdo. E essas experiências, elas vão levar à aquisição da memória. Então, a aquisição ali se torna o primeiro passo para você poder trazer a aquisição da aprendizagem mesmo. Depois da aquisição, você lembra qual que era a palavra-chave? E aqui são palavras-chave relacionadas à memória, né? Depois que eu tenho a aquisição, eu vou para a formação dessa memória. Então, ok, eu ensinei para o meu aluno, não quer dizer que ele aprendeu, mas ele está ali com estímulo, então eu tenho que edificar, eu tenho que estruturar essa memória. E como que eu faço isso? Se eu estou ensinando, por exemplo, leitura, que é uma coisa que precisa demais de memória, por isso que nossos alunos não leem bem, isso é um fato, né? A gente não tem uma boa interpretação no Brasil, isso é histórico e fato. Você vai ensinar o aluno a ler. Se você dá direto para ele um texto e pede para ele ler, gente, ele não vai lembrar o que está escrito ali mesmo, porque você não treinou os mecanismos de memória do cérebro dessa criança. É preciso ter estratégias de leitura para que você possa ler do modo que se deve, né? Ler interpretando. Então, essa edificação são os recursos que você vai utilizar para fazer o aluno prestar atenção nessa leitura. Você pode fazer um texto lacunado, em lugar de dar uma folha inteira de texto, você dá uma folha inteira com lacunas de palavras, e daí você coloca essas palavras na lousa ou em um quadrinho ao lado do texto, e esse aluno tem que buscar em que parte do texto que vai essa palavra lacunada, né? Então, de repente, os três lacuna decidiram fazer casas. Então, ele tem que completar ali com porquinhos. Pode ser com um banco de palavras, pode ser sem banco de palavras, vai depender muito do seu objetivo. Mas a intenção é que você trabalhe aqui a memória e a atenção juntas, porque a atenção vai ajudar você a edificar, a estruturar essas memórias. Então, nós temos ali já 2 passos, que são a aquisição e a formação. Depois da formação, ele comenta sobre a conservação. Não adianta você trabalhar um texto hoje e perguntar para esse aluno daqui um mês sobre esse texto, porque ele não vai lembrar se você não estimular essa lembrança. Geralmente, a conservação nós não utilizamos com leitura, mas ele não vai lembrar do conteúdo do texto. Porém, ele vai lembrar da estratégia que você colocou de palavra lacunada. A palavra lacunada é uma estratégia que eu estou até falando para vocês aqui, porque futuramente ela se torna uma estratégia de palavras-chave, que é exatamente o que eu estou trabalhando com vocês nesse trechinho do Ivan Esquerdo. Quando eu estou retomando as palavras ali, aquisição, formação, conservação, eu estou estimulando o seu cérebro a relembrar e manter essas palavras na memória. A mesma coisa vai acontecer com o seu aluno, porque ele vai considerar as palavras-chave que você retirou do texto e ele está colocando de volta como pontos de atenção. Futuramente, quando ele for ler um texto, ele pode não ter as palavras-chave, mas ele sabe que há palavras que podem ser retiradas e fazem sentido ali em relação ao texto. Então, isso é bem importante. E essa é só uma das estratégias de leitura, viu, gente? Tem muitas outras. Não se restringam a uma coisa só, nunca, na educação. Bom, temos a aquisição, a formação, a conservação. E qual que era a última palavrinha mesmo da memória do Ivan Esquerdo? Será que você lembra? Será que sua memória está muito boa? Vou ser muito sincera que se eu estivesse num curso e alguém me colocasse a frase e depois me perguntassem quais eram essas palavras, eu não saberia dizer, porque geralmente, como eu expliquei, as pessoas passam batido, né, em frases. Mas elas são extremamente importantes e podem ser muito bem exploradas. A próxima palavra e última, porque foram 4 coisas que ele mencionou ali sobre a memória, é evocação. Então, eu tenho a aquisição, a formação, a conservação e a evocação. Ela é talvez a mais importante porque ela vai ter contado para você que você
utilizou a memória de longo prazo. Então, quando você utiliza a recordação, a lembrança de algo que você leu, por exemplo, eu li em algum lugar que antes do Peter Pan ser famoso, a roupa dele não era verde, gente. Ela tinha as cores do outono. Ele se vestia com folhas de outono. A roupa dele era feita de folhas de outono. Então, é algo que eu li em algum lugar, me marcou. Então, eu tive uma experiência com aquilo, né? De alguma forma, meu cérebro teve uma experiência com aquilo. Eu consegui manter essa informação e ela se tornou algo de longo prazo em minhas leituras. Provavelmente por causa dessa sensação de choque, né? Porque o Peter Pan sempre foi verde para mim, e daí quando eu li aquilo que ele não era verde antes da Disney comprar os direitos autorais, provavelmente provocou essa estabilização, essa edificação na minha memória, e agora, até hoje, eu recordo deste fato. Então, essa recordação vai me dizer que a minha memória se tornou algo de longo prazo, certo? Bom, para facilitar para vocês, olha que bacana. Lembra que eu falei que a gente tem mais de um tipo de memória? Aqui no vídeo eu fiz um mapa mental muito simples, não está completo, tá? Ele é bem básico, para você compreender quais são os tipos de memória e por que elas são importantes também para a sua sala de aula. Estou, por enquanto, dando ali sugestão de leitura, né? Então, eu vou passar a manter esse exemplo para você memorizar bem a questão da memória em relação à aprendizagem. Então, na memória e o cérebro, a gente tem aí dois tipos de memória. São classificadas em memórias de curto prazo e longo prazo. E agora vai ficar fácil, porque as memórias de curto prazo e longo prazo, que são duas classificações, cada uma se desdobra também em duas classificações. A memória de curto prazo, ela pode ser sensorial ou de trabalho, e a memória de longo prazo, ela pode ser implícita ou explícita. Nesse ponto, eu vou deixar aqui o mapa mental enquanto eu explico para vocês, que assim vocês podem anotar ou tirar foto. Vou ser muito sincera que se vocês tirarem foto, a memória não vai funcionar para vocês. Se for possível anotar em um local, eu garanto que você vai se lembrar muito mais do que se você tirar uma foto e tiver que olhar novamente, porque provavelmente você vai esquecer até da foto que você tirou. As pessoas têm mania atualmente de tirar foto, mas nem sempre voltar a essa foto. Se for tirar foto, por favor, volte, para que você possa exercitar a sua memória, compreender melhor e utilizar isso em sala de aula na prática, que eu vou explicar como que funciona daqui a pouquinho na pedagogia. As memórias de curto prazo, elas são essenciais para que o professor conheça, muito mais do que as de longo prazo, vou ser muito sincera. As de longo prazo também são importantes, claro, porque elas estão ali na parte da evocação, mas eu não vou me aprofundar nelas aqui nesse vídeo. Se você achou o vídeo bacana, como eu falei, é um tema que não costuma chamar atenção, coloque nos comentários para eu saber que o tema interessa e daí eu faço um outro vídeo para as memórias de longo prazo, ok? As memórias de curto prazo, elas vão estar muito presentes na sua sala de aula, porque você vai ter a memória sensorial, que é quando o aluno tem o estímulo para que a memória seja ativada no lobo frontal, que é na região da testa, onde a gente tem as funções executivas. Na verdade, essa memória sensorial, ela não está alojada aqui, mas ela vai ativar a memória de trabalho que está, sim, alojada aqui nessas funções executivas. Então, uma vai ajudar a outra. Conforme o aluno vivencia a aprendizagem, conforme ele tem, ele recebe, né, estímulos do ambiente, os sentidos dele, que são o tato, a audição, a visão, vão enviar para o cérebro sinais em relação àquela aprendizagem, àquela informação. Nem toda a memória sensorial ela é consciente. Então, de repente, você sente um cheiro e aprende que aquele cheiro é ruim. Essa é uma memória inconsciente e ela vai ficar alojada assim no seu cérebro. Quando você sentir novamente o cheiro, você vai se lembrar que você não gostou dele e seu cérebro vai identificar como um cheiro ruim.
né? Talvez até classificar ali em lixo, ou esgoto, ou cheiro de alguma coisa que você não goste. A memória de trabalho é aquela que a gente vai ter uma limitação com ela. É uma memória muito curta, ela consegue trabalhar com de 3 a 5 informações por vez. E é a que a gente usa quando a gente está em contato com a aprendizagem. Então, enquanto você está estimulando ali a memória sensorial, o que a memória de trabalho faz? Ela busca na memória de longo prazo informações para poder entender o que está acontecendo. Mais ou menos isso, não exatamente, tá? Essa memória de trabalho, ela é consciente. E quando você lê um livro, por exemplo, você está no capítulo 2, mas você consegue lembrar do capítulo 1 porque ela está alojada nesse trabalho entre a memória de trabalho. A memória de trabalho, eu vou chamar de operacional para não ficar muito trabalho, tá? Que é um sinônimo para a memória de trabalho. Essa memória operacional, que está ali na função executiva, né, ali, né, alojada no lobo frontal do seu cérebro, vai se lembrar do primeiro capítulo e vai fazer relações com ele. Então, esse primeiro capítulo ele vai fazer uma relação com uma memória ali de médio a longo prazo, que você acabou de ler, mas você ainda está entendendo, está juntando com informações que você já tinha, e ela vai retornar como um outro tipo de aprendizagem. E daí isso eu vou relacionar para vocês com um super estudioso que a gente vai falar daqui a pouco, que todo mundo provavelmente já ouviu falar na educação. Então, essa memória de trabalho, ela é bem importante no caso das lições. Quando você dá uma lição para um aluno, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a lição e vai ver se ele tem alguma lembrança para poder avançar naquela lembrança, para poder ter uma aprendizagem maior. Se ele não tem conhecimento daquilo, ele não tem uma memória de longo prazo, ele vai para a memória sensorial. Nossa, Janaína, mas que confusão. Vou facilitar para vocês. Eu fiz um quadrinho de aula mesmo. Vamos fazer de conta que você deu para o seu aluno uma atividade de números até 100, mas com valor posicional. Dá até para você classificar o seu aluno de acordo com a memória que você precisa estimular. Lembra que eu falei que é importante você saber memória? Sabendo o tipo de memória que seu aluno tem do conteúdo, você consegue estimular de maneiras diferentes. São 3 maneiras diferentes. São 3 gradações de memória. Se o aluno não entendeu nada da atividade, você vai começar do zero. Então, você vai estimular ali a memória sensorial dessa criança. Você vai estimular ele a utilizar material dourado, escala Kuizinger, ábaco, o que seja, para que ele compreenda o conceito de valor posicional. Ali eu fiz até uma listinha que faz de conta que eu fiz uma sondagem, e daí esses alunos, o Augusto, a Lia e o Roger, eles não conseguiram fazer a atividade. Isso significa que eu preciso me preocupar com a memória sensorial deles. A memória de trabalho ou memória operacional é aquela que o aluno ele conhece, ele até sabe fazer, mas ele não está firme ainda. Então, ele precisa ainda de mais estímulo. Significa que ele tem conhecimentos de longo prazo do assunto, mas não são suficientes para uma aprendizagem efetiva. Então, esses são os alunos que você consegue já trabalhar com as atividades, mas eles precisam repetir esse tipo de atividade. A gente entra aí em algo que se chama conexão neuronal em neurociência, né? Que é quando você faz a repetição para a aprendizagem. É comprovado cientificamente, é uma evidência, que a repetição pode levar à aprendizagem, mas tem que ser uma repetição qualitativa. Então, aqui eu estou na qualidade dos números até 100, valor posicional mais especificamente. Se eu der uma atividade para outro conteúdo, não vai resolver muito para esse, a não ser que eles sejam relacionados. Então, aí no meu caso, a Alice, a Roberta e a Miriam, elas até fazem atividade, mas mais ou menos. Então, eu considerei que elas estão em memória de trabalho. É uma classificação minha, viu, gente? Não está na... Não tem escrito sobre isso. Eu que estou desenvolvendo esse tipo de teoria, ok? Mas dá para fazer aí a relação, brincar bem com as memórias. E a memória de longo prazo é quando o aluno está, ó, craque, perito
naquele assunto. Então, o Jonas, o Lucas e a Mirella fizeram muito rápido a atividade, acertaram tudo. Eles não precisam mais ser estimulados em relação ao valor posicional de números até 100. Com este grupo de alunos, eu posso ir além. Eu posso trabalhar até outro tipo de ordem, porque eles já estão joinha nessa questão de valor posicional até 100. Então, você percebe aqui que é até um tipo de sondagem a memória. Se você compreende o que ela é, para que ela serve e como ela acontece, você consegue acelerar a aprendizagem do seu aluno. Porque lembrando lá do primeiro slide, a memória nada mais é do que a aquisição de aprendizagem. Estou quase acabando, é que eu quis fazer uma gracinha aqui no final, da minha conexão neural. Como que eu, Janaína Polidório, cheguei nessa explicação? É importante que você também faça essa reflexão para que você compreenda como você aprende e como a sua memória opera. A primeira vez que eu tive contato com a memória foi no magistério. Gente, eu só aprendi por cima, a mesma coisa que acontece provavelmente na pedagogia, se acontecer, porque eu não sei se todo curso tem. Mas na aplicação, que é aqui esse outro quadradinho branco, eu não apliquei a memória nos meus alunos, porque eu não tinha conhecimento suficiente para isso, só com o magistério. Eu até coloquei o magistério aqui na região do cérebro, que se chama lobo frontal, que é onde está a memória de trabalho. E o em branco eu coloquei no lobo temporal, que é onde está a memória de longo prazo. Elas são alojadas em lobos diferentes e elas se comunicam. Depois do magistério, eu comecei a estudar a teoria da carga cognitiva, sozinha, autonomamente, esse estudo, porque eu não tinha um curso no Brasil na época, em 2010, que eu comecei a estudar isso, que me trouxesse informações da teoria da carga cognitiva. É muito estudada na Austrália, não tem muito material disso em português, então eu tive que me afundar ali nos livros, nos artigos que eu encontrava. E essa teoria da carga cognitiva, ela se tornou longo prazo para mim, enquanto eu fazia elaboração de atividades. Porque para elaborar uma atividade efetiva, eu preciso trabalhar com a memória do aluno que vai receber. Então, eu preciso levantar todas as hipóteses desses alunos. Como que eu vou estimular esse aluno sensorial, de trabalho e longo prazo na atividade? Só que o foco da teoria da carga cognitiva, gente, é a memória operacional. É aquela memória de trabalho que ela tem curto prazo. Então, eu não posso dar muitas informações, tem que ser de 3 a 5. E eu preciso calcular o tempo que a criança vai levar na atividade, para ela poder ser uma atividade reflexiva e de aprendizagem. Então, essa teoria da carga cognitiva, ela colaborou com os meus estudos de memória. E para completar, eu fiz aquela pós no SensoPEG, eu finalizei agora em dezembro a pós em neuropsicopedagogia institucional, ainda falta concluir a clínica, mas na pós da SensoPEG tem uma matéria chamada Bases Neurológicas. Nessa matéria eu ampliei os meus conhecimentos e agora eu aplico na aprendizagem em formação de professores. E eu também utilizei esse conhecimento para escrever o livro Neurogênese da Alfabetização. Então, vocês percebem que a memória ela é gradativa e ela vai aumentando conforme você aprende sobre ela. Para poder comprovar isso, eu trouxe esse rapaz aqui da pedagogia. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Se não ouviram, é importante vocês saberem sobre o Vygotsky. Vamos ver se vocês lembram. É Lev S. Vygotsky o nome dele. Você se lembra o que é esse S do nome dele? Daqui a pouquinho eu vou falar, mas vamos ver se você consegue lembrar, porque o nome completo dele não está em todos os lugares, a gente vê de vez em quando. Caso você conheça, já tenha ouvido falar, provavelmente você já viu o nome completo do Vygotsky. E esse alvo que está aí, ele traz nada mais, nada menos do que a zona de desenvolvimento proximal, que é uma das teorias ali do Vygotsky, talvez a mais importante para nós. Ele fala que o aluno ele tem uma zona real, que é o que ele já sabe. Essa zona real fica dentro dele. O professor deve trabalhar o entorno dessa zona, né? Que ali no caso dos números até 100, seria o que ele pode alcançar a partir do que ele já sabe. Então, se esse aluno já sabe até 50,
Como que eu faço para ele chegar até o 100? Né? Só um exemplo bem simples. Essa é a zona de desenvolvimento proximal dele. Só que essa zona, ela vai trabalhar com o real dele e com essa zona azul que está à frente, que ela é onde você quer chegar, que o Vygotsky deu o nome de potencial. Então, esse aluno ele tem uma zona real, que é o que ele já sabe. O professor tem que saber onde ele quer chegar, qual é a meta dele, talvez por isso seja um alvo, a representação, que é o potencial. E para fazer isso, ele usa a zona de desenvolvimento proximal. Não adianta eu dar números até 1000 para um aluno que só sabe até 50. Esse aluno que sabe até 50, eu quero chegar no 100. Meu objetivo potencial é chegar no 100. O que eu vou fazer nesse amarelo, nesse recurso amarelo aí do Vygotsky, para poder esse aluno saber os números até 100 e compreender o valor posicional de centena, né? Voltando ali para a memória, isso é relacionando com Janelis Polidório, é o quadro novo aqui do canal. É uma relação que eu, Janelis Polidório, fiz com a teoria do Vygotsky, porque eu consigo ver muito claramente coisas de neurociência em coisas de pedagogia, mas eu não sei se todos fazem isso. Então, nesse caso aqui, eu vou abreviar porque não coube ali, tá? Mas o real que o aluno já sabe fazer, nada mais é do que a memória de longo prazo dele. Se esse aluno já sabe números até 50, é porque ele já está alojado lá no lobo temporal dele, que é aqui nessa região, nessa parte aqui, né, da altura da orelha, é onde está a memória de longo prazo, no lobo temporal. É o que ele já sabe. O que eu preciso fazer é estimular a memória de trabalho para poder resgatar o que ele já sabe e chegar onde eu quero que ele esteja. Para isso, eu vou usar a memória sensorial, que é o MS. Então, MLP, aí está representando memória de longo prazo. MT é memória de trabalho e MS é memória sensorial. A memória sensorial é o que eu, professor, vou utilizar como experiência para o aluno, para ele poder chegar naquilo. Então, é a parte final minha, entende? Na verdade, é a parte inicial do aluno e a final para o professor. Porque é onde eu vou começar o meu estímulo. Eu começo o estímulo da zona sensorial, que quando eu vou dar o ábaco até 100, quando eu vou dar o cozinero até 100, quando eu vou dar material dourado até 100, ali são os estímulos que ele vai ter no potencial, para que essa aprendizagem venha a estar na zona real. Então, ela é um alvo, mas ela funciona em um sistema de looping. Para quem não conhece, o looping é quando você refaz alguma coisa, sabe? O atualizar. Então, você aprendeu até 100, o professor atualiza. Quando ele atualiza, a aprendizagem do aluno volta para aquela zona real que eu mostrei ali, no vermelhinho. Vamos lá de novo. Se ele aprendeu até 100, o professor vai voltar aqui na memória de longo prazo, então esse aluno já vai saber, e ele vai partir para a próxima aprendizagem, que é a potencial. Como que ele vai estimular esse aluno passar do 100 até o 200? Como que ele vai fazer? Ele vai dar quadro de números? Ele vai dar mais material dourado? Ele vai dar barrinhas para ele colar no caderno? O que que ele vai fazer? Então, todo esse recurso vai fazer parte dos estímulos. Só que a gente tem o estímulo da memória sensorial, que ela é mais corporal, o estímulo da memória de trabalho, que é mais cerebral, e o estímulo da memória de longo prazo, que é quando você mantém. Eu vou até voltar aqui para vocês rapidinho, até sair, mas eu vou entrar de novo. Só para o nome do S lá, né? Olha, eu lembrei, olha, a minha memória tá boa, hein? O S do Vygotsky, gente, é Seminovich. Lev Seminovich Vygotsky. Eu sempre treino a minha memória assim. Eu vou voltar aqui nesses para vocês. Quando eu falei lá da memória, lembra que eu falei que a gente tem aquisição, formação, conservação e evocação? Memórias de curto prazo, elas estão ali na parte da aquisição e formação. E a curto prazo para longo prazo estão em formação, conservação e evocação.
Então, você faz toda essa estrutura dentro do cérebro para que o aluno possa aprender. Quando eu falo ali do real, do proximal e do potencial, eu estou também trabalhando com essa aquisição de memória, como eu bem mostrei para vocês ali no gráfico, né, da zona de desenvolvimento proximal, ou ZDP, como você prefere chamar. Então, a gente tem o real, zona de desenvolvimento proximal, e a zona potencial. Zona real é a memória de longo prazo, isso é Janaína Spolidoro quem está falando, você não vai achar em referência. O que você vai achar em referência é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Memória de trabalho diz um pouco respeito à zona de desenvolvimento proximal. E a memória sensorial é o que você vai estimular para que o aluno chegue no potencial dele. Então, na verdade, isso seria até uma espiral, assim, eterna. Sabe aquelas de hipnose que você fica refazendo? Então, esse looping, ele vai ser eterno aí, porque números são infinitos também, né? A gente vai trabalhar toda essa questão aí do Vygotsky, e agora você pode pensar nisso em relação à memória também. Autores de memória. Quais são os autores bacanas para vocês estudarem memória? A gente tem o Ivan Esquerdo, que eu acho que é o essencial para o professor, todo professor deveria ler. Ele vai falar não apenas da memória do aluno, mas também da memória cultural do lugar. E ele é uma leitura fácil, perto das demais, né, de memória. A gente tem o Roberto Lente, que ele fala muito sobre conexão de memória. E nós temos a Bárbara Wilson, que também é uma autora de memória, que ela vai tratar mais da questão de reabilitação. A gente tem aí as pessoas com Alzheimer, por exemplo, ou demência, né? Porque Alzheimer é um tipo de demência, tem vários outros. Que a Bárbara Wilson vai tão lindamente falar aí da questão de memória. A reabilitação parece uma coisa longínqua para nós que estamos em sala de aula, mas ela pode ajudar muito com alguns recursos que eles fazem para as pessoas com reabilitação. Às vezes você usa um recurso que é de reabilitação e você potencializa demais a sua aula. Além desses livros que eu falei para vocês, esses autores, na verdade, né? Se você tiver que escolher uma memória, como eu falei, é o melhor. Ele não é um livro caro, tá? Vende na Amazon, na Saraiva, na Livraria Cultura. E tem um outro autor que vocês não vão encontrar livro dele, que é o William Klein, mas ele também trabalha com memória, só que ele trabalha na memória da escrita. Então, ele faz a relação de memória com a escrita à mão. Ele é um dos autores da letra cursiva. Ele que defende a parte sensorial na letra cursiva. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da questão da memória, que você guarde na memória, que você pode compartilhar esse vídeo nos seus grupos de estudo, que você pode fazer comentários e não se esqueça, ou seja, lembre-se, use sua memória para curtir o vídeo. Se inscreva no canal, porque assim, sempre que tiver vídeo novo, eu aviso você também. Até a próxima e bons estudos para você nesse 2021.